Fala pessoal, beleza? Nesse vídeo a gente vai falar sobre uma tecnologia da Cloudflare chamada Durable Objects que tem o potencial de revolucionar a forma como a gente desenvolve aplicações serverless que necessitam armazenar dados. Vamos dar uma olhada então. Todo ano, em 27 de setembro, é o aniversário da Cloudflare e eles comemoram a Birthday Week fazendo um lançamento de uma série de produtos. Em 2017, por exemplo, eles lançaram o Cloudflare Workers. Em 2018, eles lançaram o primeiro banco de dados em Edge, que seria o KV, mas um banco de dados ainda eventualmente consistente, ou seja, ele tem delay na consistência de dados e você pode mandar armazenar dado em algum local e quando você e posteriormente tentar ler em outro local e ainda não está consistido esses dados. Então ele tem limitações para o tipo de aplicação que você precisa utilizar. Ele funciona melhor para caches no geral. E depois de 2019 eles lançaram os Worker Sites. E aí, desde então, veio uma pressão muito grande da comunidade, nos fóruns lá da Cloudflare, de ter uma solução, de uma forma de armazenar dados consistentes, né? E na camada do Edge Computing. E a resposta deles para isso é o lançamento dos Durable Objects, que foi feito agora em setembro desse ano. E ainda está numa fase beta, ainda não está liberado. Tem uma previsão aí extraoficial que eu recebi deles para janeiro. Mas o que muda então? Por que a gente precisa dos Durable Objects? Hoje, quando a gente faz uma aplicação usando Edge Computing e a gente precisa armazenar dados num banco de dados que está externo, pode ser um Dynamo, por exemplo, lá da Amazon, passando por uma função Lambda, ou algum outro banco como um Apollo, um Fauna, algum banco desses mais modernos, a gente acaba tendo um pouco de latência ainda. E nesse caso, agora a gente podendo armazenar os dados direto na camada do Edge, a gente consegue ganhar da latência, inclusive dos modelos mais tradicionais, do modelo monolítico, e isso traz muitas vantagens. Vamos dar uma olhadinha aqui no blog esse aqui é o artigo, eu vou deixar aí embaixo do lançamento dos Durable Objects, no blog da Cloudflare. E aqui eles mostram algumas coisas interessantes. Aqui tem o formulário para requerer o acesso ao beta, recomendo que vocês preencham. Tem um exemplo de aplicativo de chat aqui que a gente vai ver já já. Eu vou abrir aqui duas abas com ele. E eles falam também de alguns casos de uso, por exemplo, um carrinho de compra. Vamos imaginar lá que por estar mais próximo de um usuário, isso vai diminuir a latência. E a gente sabe que diminuir milissegundos nesses momentos são cruciais aí para conversão. Pode ser um bom caso de uso também para servidor de jogo, coordenação de OT, feeds de redes sociais e aplicações como chats, que é esse exemplo aqui que eles criaram para demonstrar funcionalidade. Então é um chat bem simples. Eu vou entrar aqui numa sala de teste com um usuário e na outra aba, então eu vou entrar com outro usuário nessa mesma sala. E é um chatzinho bem simples, eu posso enviar mensagens aqui, ele é instantâneo, né? E o que é legal é que essas minhas duas instâncias aqui, elas estão conectadas via WebSocket num servidor da Cloudflare que está em Edge, que está provavelmente em São Paulo. Se nesse momento entrar um usuário lá da Alemanha, esse usuário vai estar conectado num servidor mais próximo dele também. E esse armazenamento desses dados está nessa camada do Edge. Então isso é revolucionário, isso muda o cenário que a gente tem hoje, onde a gente precisa usar mais camadas para chegar no storage e vai agregar muito aí no desenvolvimento serverless. O que é muito interessante disso também é que o código é realmente muito simples. Eu recomendo que vocês olhem aqui e façam um fork e estudem esse código da Cloudflare. São somente dois arquivos, um arquivo HTML, onde está aquele chat ali, onde está o CSS, o HTML, o próprio JavaScript que abre a conexão WebSocket e trafega os dados com o worker. É super simples aqui de olhar e de entender, são
São poucas linhas, inclusive, tem 400 linhas, tem tudo isso aqui, 480 linhas. E o segundo arquivo é o arquivo do Worker, que roda na camada do Edge, que também grande parte dele é comentário. Se vocês forem ler o código mesmo, vocês vão ver que é bem pequeno. Ele basicamente ele só trata alguns comandos ali de entrada na sala, envio de mensagem, e tem um tratamento também para caso a pessoa envie muitas mensagens, acho que mais de 5 mensagens por segundo, ele faz um bloqueio temporário ali no IP da pessoa. Mas tirando isso, é super simples, não tem nenhuma dependência, né, e roda no Worker naturalmente. Então, por enquanto, por hoje era isso, pessoal. Recomendo que vocês deem uma olhada aí nesse material. E eu tô ansioso aí para, assim que a Cloudflare liberar, a gente começar a usar essa tecnologia que vai agregar bastante aí no universo serverless. Se curtiu o vídeo, dá um joinha aí, se inscreve no canal. Obrigado, até a próxima.